Então tá, sejam bem-vindas aí ao Astrometas de fevereiro, né? Vamos fazer a integração aqui das energias de março, de peixes, né? Que é o signo que o Sol está passando agora nesse finalzinho de fevereiro e entrada de março. E a gente vai fazer aqui o nosso bate-papo de sempre, revendo as nossas metas, construindo as nossas metas do próximo mês. Então, vou dar uma explicadinha aqui bem rápida aí para quem está participando na primeira vez, tá? Quem não assistiu ainda essa aula. Todo mês a gente faz a celebração aqui, né, da entrada do Sol no próximo signo. Então, trago bastante informação para você desse signo, de como ele funciona, como que a gente pode fazer para integrar mais as energias dele no nosso dia a dia. E daí a gente entra um pouco nas metas, né, de acordo com o nosso mapa astral. Então, vamos analisando o mapa astral de cada um, vendo por onde o Sol está transitando nesse mês, nesse período. E daí a gente vai sempre olhando e agradecendo as metas do mês que passou e olhando para o mês que está entrando e construindo as metas do mês seguinte. Então, esse é o nosso ritual aqui de sempre para a gente seguir. Deixa eu ver aqui o que eu. Deixa eu abrir aqui a apresentaçãozinha que eu preparei para vocês hoje. Aqui, apresentar. Mas primeiro eu preciso compartilhar minha tela, né? Compartilhar minha tela. Estão vendo aí? Sim? Deixa eu apertar aqui para apresentar. Beleza. Bom, então eu vou passar para vocês esse slide aqui depois, mas eu acabei montando aí todo o calendário de 2023 das nossas energias de integração, para vocês já irem se preparando, tá? Daí, basicamente, o que eu fiz? Eu fui alinhando o calendário astrológico com o calendário comercial. Então, quando era feriado, eu joguei para frente ou para trás, quando era final de semana, eu joguei para frente e para trás. Então, basicamente, os nossos encontros ficaram de segunda-feira e de quarta-feira, tá? Então, toda segunda e vai ter mês que vai ser segunda, vai ter mês que vai ser quarta-feira, os nossos encontros aqui do Astrometas. E vamos falar um pouquinho das astrodicas aqui, né, e do andamento dos planetas. Então, vou começar pelo de sempre, né, que é o Mercúrio retrógrado. Então, a gente sempre acompanha aqui o movimento de Mercúrio, que é um planeta que ele interfere bastante aqui no nosso processo de comunicação, né, nos nossos relacionamentos. Então, a gente está sempre de olho, né, no que está acontecendo com o Mercúrio retrógrado. Quando ele resolve dar as caras aí para bater, acaba que acontecem alguns acidentes além do normal, algumas coisas que resolvem travar, a tecnologia que não anda aí da melhor forma possível, e acaba que a gente reflete um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na nossa vida, as decisões que a gente está tomando, como que a gente está seguindo nesse aspecto. Então, agora em 2023, a gente vai ter, né, 4 Mercúrios retrógrados. O primeiro nós já vencemos, né? Já falamos bastante dele também na nossa aula do mês passado, então já passamos por ele, estamos ilesos aí, né? Sobrevivemos. E o próximo agora acontece a partir do dia 21 de abril até o dia 15 de maio, tá? Então, são 3 semanas que Mercúrio fica retrógrado, são sempre 3 semanas. E a gente sente as influências dessa energia normalmente cerca de 10 dias antes dele ficar retrógrado até 10 dias depois. Então, apesar dele ficar retrógrado aí entre 21 de abril e 15 de maio, o período que a gente considera a influência, né, dessa retrogradação é desde ali do dia 10 de abril até o dia 25 de maio, mais ou menos. Então, são esses os macro períodos, né, que a gente, né, conforme vai estudando astrologia, vai indicando para programar pontos de desacelero, né, de desaceleração, programar pontos de descanso, pontos de viagem, intervalos onde a gente não recomenda lançamento de nenhum grande projeto, tá? Então, um período para a gente ficar mais voltado para dentro do que para fora. Então, basicamente, para vocês se programarem aí, a gente está agora no finalzinho de fevereiro, então a gente tem uma energia bem fluida, bem corrente, muito, muito boa. Assim, pelo que eu olhei aí, né, pelo que eu tenho estudado,
da energia de 2023, essa que a gente está vivendo agora é a melhor energia que vai ter no ano, tá? Então, esse mês até ali, comecinho de abril, é a melhor energia que a gente tem no ano. E daí, finalzinho de abril, meados de abril, a gente já começa a desacelerar, maio bem, né? Marcha lenta. Depois, junho e julho, a gente engata de novo, para daí agosto e setembro também desacelerar, e o pique final aí em outubro e novembro. O movimento retrógrado, quando os planetas entram em movimento retrógrado, todos os movimentos retrógrados eles refletem, né, na gente. Mas os planetas que estão antes da Terra, né, entre o Sol e a Terra, que são Vênus e Mercúrio, eles refletem mais no nosso pessoal. E os planetas que estão depois da Terra, que são todos os outros, eles refletem mais no coletivo. Então, essa energia que eu falo tá super fluida agora, é porque depois de abril, além de Mercúrio ficar retrógrado, outros planetas também vão ficar retrógrados, e eles ficam retrógrados por um período de tempo maior, tá? Então, é por isso que agora tá tudo realmente muito limpo, muito fluido, né? Como eu tenho falado sempre para vocês, a energia tá rolando de maneira muito liberta, assim, sabe? Não tem nada impedindo, nada travando, até as duas fora de curso, que às vezes atrapalham a gente, estão acontecendo de madrugada por um período de tempo curto. Então, o negócio está muito bom mesmo. É pé no acelerador com vontade para fazer acontecer, para lançar o que tem que ser lançado, para disseminar ideias novas. É apertar fundo o acelerador. E daí, daqui a pouco, em abril, a gente começa a desacelerar de novo. Alguém tem alguma dúvida aqui dos movimentos retrógrados, desse macro panorama aí do ano? De boa? Então é isso. Então, né, resumindo, o ano começou com gosto, né? Passou o carnaval, passou as datas comerciais, então agora é aproveitar mesmo que daqui a algumas semanas as mensagens já não vão ser assim tão bonitinhas quanto estão sendo agora. Bom, vamos ver aqui. Opa. Agora falar um pouquinho do movimento da Lua, tá? O movimento da Lua nesse período que a gente está passando. A gente teve a Lua Nova em Peixes, agora nessa segunda-feira que passou. Então, esse também é o primeiro astrometas que a gente está fazendo com a Lua Nova, né? Os outros todos a gente fez na Lua Minguante, esse é o primeiro que a gente está fazendo na Lua Nova. E ele acaba que já essa semana que a gente está passando agora, é essa semana que a gente semeia muito, sabe? Então, semear, manifestar, sonhar, pensar, promover o que a gente quer que aconteça de bom, né? No nosso ano, no nosso mês, no longo prazo. Então, essa é a energia que o universo está pedindo agora com essa lua nova em Peixes. E Peixes, ele é um signo que fala muito de espiritualidade, né? Até botei uma camiseta roxinha aí para representar a espiritualidade. Então, a palavra-chave, né, de Peixes é essa questão de como que a gente vai integrar a espiritualidade na nossa vida, como que a gente pode se transformar num ser cada vez mais espiritual. Depois, segunda-feira que vem, dia 27, a Lua fica crescente em Gêmeos, né, que é um signo que fala muito de comunicação. Então, também continua com essa energia muito boa da gente estar se expressando, colocando no mundo as nossas ideias, sendo quem a gente realmente tem que ser, falando muito, né, o falar, né, o falar, o escrever, o se comunicar de maneira bem abrangente, bem abundante, né? Daí, na terça-feira, dia 7 de março, a lua fica cheia em Virgem. Virgem é um signo que gosta muito das coisas organizadas, né? Que é um signo muito metódico, muito estruturado nesse sentido. Então, essa lua cheia, ela provavelmente vai nos mostrar coisas que a gente tem passado por uma reorganização ou que a gente precisa reorganizar na nossa vida e a gente não estava vendo ainda com tanta clareza. Então vem aquela semaninha aí, né, de lua cheia. E é interessante também que até as fases da lua, né, elas estão mudando sempre no começo da semana, então acaba que fica a semana inteira, né, com essa mesma energia aí. As semanas elas não estão astrologicamente quebradas, elas estão contínuas nesse mês.
E daí, no dia 14 de março, na terça-feira, vem a lua minguante em Sagitário. Sagitário é um signo muito expansivo, muito grandioso. Então, o que quer que venha morrer nesta semana, né? Esse encerramento de ciclo, esse final de ciclo, é algo provavelmente grandioso que você vinha, né, construindo há algum tempo, que chegou no fim de um ciclo, que está precisando de uma transformação. Então, algo grandioso aí tende a minguar nessa lua minguante. E depois, na terça-feira, dia 21 de março, acontece a lua nova em Áries novamente, tá? Então, é, essa lua nova, ela vem com um ímpeto muito interessante. Na verdade, dia 21 de março, acontecem dois movimentos bastante interessantes. Se eu não estou enganada, são três, tá? Então, o Sol entra em Áries, tá? O que caracteriza aí o ano novo astrológico. É a mudança de estação, então a gente entra no outono, e essa lua nova em Áries. E uma curiosidade aqui, né? Normalmente, todo ano a lua fica nova em um signo diferente, né? Então, são 12 luas novas no ano, 12 signos diferentes. E esse ano em especial vai acontecer que a lua nova ela vai acontecer duas vezes em Áries. Então, ela vai acontecer tanto agora em março quanto em abril. Vão ser duas luas novas no signo de Áries. Então é aquele impulso mesmo, é aquele tapa na bunda bem forte, assim, vai, se joga, faz, acontece. Áries, que é aquele signo que gosta de começos, de início, de ação, de jogar as coisas para frente. Então, a gente não vai ter uma oportunidade, vai ter duas esse ano de fato, extrapolar e colocar muita energia, e muito movimento em tudo que a gente entende que tem que ser feito, tá? A energia de Áries, ela acaba até tendo esse caráter um pouco, né, masculino de energia, de fazer acontecer. Então, muitas vezes a gente tem procrastina bastante, né? E Ares vem e dá uns tapinhas na nossa cara para a gente ir lá e fazer acontecer. Então, esses são os movimentos da Lua, tá? Neste mês de março. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Não? E aqui de novo. O Sol entra em Peixes na segunda-feira, dia 20, não na terça, dia 21. Então, o Sol entra em Peixes na segunda-feira, dia 20, né? E a gente tem o Ano Novo Astrológico. Então, a gente tava até comentando aqui com a Feira hoje mais cedo, né? Que é um movimento na astrologia muito, muito interessante. É como se 2023 fosse realmente começar nessa semana, tá? Então, a virada do ano ela é comercial dia 31 de dezembro, né? O nosso calendário mais ocidental comercial. Segundo a astrologia, o ano novo astrológico acontece com a entrada do Sol em Peixes, dia 20 de março, na segunda-feira, tá? Que coincide também com a entrada da estação do outono. E daí o ciclo começa e vai aí o ano inteiro. Beleza? Vocês estão todas quietinhas hoje? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tá de boa? Deixa eu Pri, só retomando aqui, dia 20 de março que entra o novo ano astrológico, Isso, que é quando começa o outono. tá? E que, no caso, assim, entrar em peixes, vai ser o regente do ano, isso? Ou não tem nada a ver? Não, não tem Não, nada a só ver. entra em peixes em O Sol março, entra, quando vira o ano. Ah, tá, não tem nada a ver. o Sol entra em Peixes. O regente do ano, daí é outra história. Eu nem sei te dizer quem que é o regente do ano. Se eu não me engano, é Vênus. A gente tá em Eu não sei nem se dois. tem isso, aí eu Tem. tô Se eu falando. não estou enganada, é Vênus, mas não tem nada a ver com esse movimento, não. Tá, tá bom. Beleza? Bom, então antes da gente começar aqui as nossas metas, eu queria propor uma reflexão aqui pra gente, tá? Pra gente compartilhar e colocar na roda aqui. Como Peixes, ele é um signo que fala muito de espiritualidade, né? De conexão interior, de conexão com o seu eu interior, com a sua força interior. É um signo que olha muito para dentro. E a gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre essa questão espiritual. Acho que o planeta como um todo, depois da pandemia, está passando, né? Por
por esse movimento espiritual. Para quem acredita aí na conduta espírita, sabe que a gente está saindo aí de um mundo, né, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, esse movimento, ele tem sido forte e muitas de nós, assim, com quem eu até converso, tem sentido muito isso na pele, né? E eu queria sugerir aqui que cada uma compartilhasse, né, dentro do seu mundo, da tua prática, da tua forma aí de viver, o que que é essa manifestação espiritual para você, tá? Então, como que você se conecta com a sua espiritualidade? Aqui a gente está falando independente de qualquer religião, independente de qualquer crença, independente, né, do que é Deus para você, mas assim, como que você se conecta com você mesmo, com a sua espiritualidade, tá? Então, eu vou, para não deixar ninguém na saia justa, eu vou abrir a roda, tá? Eu tenho a minha conexão espiritual, assim, diária, são várias práticas, tá? Mas as que eu mais faço, elas são baseadas na astrologia, né? Então, eu tenho um áudio que eu escuto todos os dias da previsão astrológica. Essa é a primeira conexão. Tem o meu diário, que eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, então ele me guia aí, né, com todos os pontos que eu gosto de analisar. Então, tem a minha carta do tarô, tem o meu ciclo menstrual, minha mandala lunar, tem todas as posições astrológicas, tem os meus sonhos, né? Então, eu sempre faço uma análise dos meus sonhos e também um diário mesmo do dia que passou. Então, todo dia de manhã é meu ritualzinho. Eu acordo, já abro ali no celular, já escrevo do sonho do dia, já olho a carta do dia, já escrevo sobre o dia que passou. É muito conectado também com o pílula de produtividade, né? Já escrevo do dia que passou, já agradeço, já olho a carta do dia anterior, preencho ela e escuto minha previsão astrológica e vou adiante, né? Então, esse é meu ritual aí de conexão comigo mesma todo dia de manhã. E depois, quando eu tenho, né, um tempo mais livre ao longo do dia, eu também gosto de meditar, isso me ajuda bastante, praticar yoga. E no final do dia, faço a minha oração aí de agradecimento pelo dia que passou. Então, essas são as minhas práticas que me conectam aí com a minha espiritualidade. Queria ouvir de vocês qual que é a de vocês. Vamos Eu lá, vou abrir a roda. vai Dá lá. para me ouvir? Sim. Então tá bom. Eu também tô com uma rotininha meio inspirada na Pri, na verdade, por causa das pílulas. Então, eu tenho minha agendinha também que eu faço no meu primeiro horário para ver como é que tá, o que que eu vou fazer durante o dia, amanhã, me programo, também agradeço. É, Tenho me inspirado muito, tenho rezado muito durante o dia. Eu sou pisciana nata, é sol em peixes, é lua em peixes. Tudo na minha casa mais forte de planetas é a 12, então não tenho o que fazer. A Pri sabe que eu estou desenvolvendo também mediunidade, né? Tenho estudado muito, então eu tento ler todos os dias, de manhã e à noite, algo sobre algum vídeo. Então, tenho me espiritualizado sempre, na verdade, né? Orações ao longo do dia mesmo, como proteção. Eu sinto que meus dias têm sido muito mais leve quando eu respiro fundo e faço uma oração, do que ficar nervosa e internalizar os problemas que não são meus. Legal, show de bola. Você tem a galera inteira em peixes, então, Dani? Que massa. Vamos lá. Vou dar sequência aqui. Vai lá, Fábio. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu tenho uma história, assim, de a família católica, mãe catequista, sempre fui educada dentro da religião católica. Então, assim, a gente eu tenho desde criança o hábito da oração mesmo, assim, oração à noite, sempre fazer aquela oração, né? E a gente acabou mantendo isso com as crianças, aquele horário de ir para o quarto deles, fazer a oração com cada um deles, tal. Então, isso é uma coisa que vem desde sempre. O que entrou na minha vida na pandemia, que realmente até ali eu não tinha essa visão, assim, foi a questão das meditações.
afirmações, né, áudios e, enfim, a meditação e as afirmações. E aí começou na pandemia com grupos, né, através das meninas até que a Pri também conhece, assim, e no fim isso não saiu mais, assim, eu fui conhecendo outras pessoas, né, selecionando algumas pessoas que eu gosto, assim, de ouvir os áudios, e aí, enfim, isso entrou, assim, como um ritual mesmo da manhã. Então, assim, acaba que eu tenho, mesmo nos dias que eu acordo muito cedo, que alguns dias a gente se reveza aqui para levar a filha para o treino, que ela rema, então, assim, hoje foi um dia que eu acordei às 4 da manhã. E aí, isso acontece 3 vezes na semana. Então, quando eu acordo às 4 da manhã, eu acabo fazendo um ritual no espelho, assim, que é aquela hora da higiene mesmo, né? De se olhar, de fazer algumas afirmações já ali cedo. E às 6h30 eu paro o que eu estiver fazendo para fazer a meditação guiada hoje junto com um grupo que tem feito também nesse horário, né? Então, às vezes eu estou esperando ela, às vezes eu estou correndo, às vezes eu estou em casa, né? Os dias que eu não sou eu que levo, e aí eu paro naquele horário das 6h30 da manhã e faço essa meditação e as afirmações ali que são com esse grupo guiado. E tem sido isso. Eu tenho uma coisa muito forte com a. Então, assim, a oração sempre foi presente ao longo do dia também, né? E só que eu tenho uma coisa muito forte com a música. E que também é coisa de família, assim. Que meu pai, apesar de ter outra área de trabalho, sempre foi músico também, né? É músico ainda. Enfim, eu tenho uma coisa muito forte com a música. E as coisas vêm para mim muito através de músicas. Então, assim, ao longo do dia vão surgindo músicas na minha cabeça. E eu aí paro para prestar atenção no que aquela letra diz e entender o que aquilo está me trazendo, assim. E isso tem sido, assim, muito, muito rico desde que eu parei para escutar o que roda na minha mente, sabe? Então vem letras, assim, vem letras e sempre tem alguma coisa. Às vezes Que são legal, músicas Fábio. pesadas, porque eu Eu nunca já tinha ouvido cantei falar também. desse tipo de mediunidade, assim, com música. Muito legal. É muito interessante. Assim, tem coisas que às vezes são de alguma coisa que eu escutei no dia anterior, que eu li, que eu fiz, né? E aí no dia seguinte vem uma música que fala alguma coisa daquele assunto, que traz algo dali, né? E eu também tenho uma questão muito forte com sonhos, desde adolescente, assim, que também vem coisas nos sonhos, né? Isso foi uma coisa que por muito tempo já eu senti um pouco de receio, assim, porque na adolescência mesmo foi algo que impactou, assim, quando eu comecei a ver que eu sonhava e de repente o que eu estava sonhando de alguma forma acontecia, né? Não literalmente como no sonho, mas sim, eu tinha já visto aquilo ali no sonho, né? E então hoje assim eu tenho é, prestado atenção nos sonhos. Eu ainda não parei para estudar os sonhos e ainda não posso dizer que eu sou completamente assim, é, assim, eu tenho esse receio, eu tenho essa coisa assim de. Porque na hora que tu sonha uma coisa ruim é muito desagradável, porque aquilo fica rodando na cabeça, né? Uhum. Mas, enfim, é isso. Acho que o dia tem sido nessa linha. Que legal. Mas tem vários dos sonhos aqui, né? É, Várias que recebem mensagens pelos sonhos. Um dia a gente vai fazer uma aula só sobre isso, então a gente compartilha aí legal. os nossos medos de encarar os nossos sonhos. Uhum. Muito legal, Fábio. Muito bom. E Bem, aí, vou falar então. relaxa. Olha, eu converso bastante com a Pri, ela sabe, né? Mas assim, para mim, falando sobre espiritualidade, esse último ano, 2022 e agora 2023, parece que mais acelerado ainda, tá sendo um turbilhão, assim, né? De crescimento espiritual. Eu, assim como a Fábio falou, né? De batismo eu sou católica, mas minha família nunca praticou muito também, não. Sempre tive aquela coisa de acreditar em Deus, mas um Deus um pouco mais superficial e mais distante, né? E desde o ano passado que eu mudei aqui para Americana, eu costumo dizer assim que eu achava que o chamado era de trabalho, né? Que foi por causa disso que a gente se mudou para cá. Mas o meu chamado, é que eu tenho certeza que era espiritual, né? Que é espiritual. Porque um monte de coisa aconteceu, né? A gente começou a frequentar, na verdade, uma igreja evangélica.
E isso começou um pouquinho antes, lá em novembro de 2021, fui num evento de marketing, nada a ver, do Piero Tavolazzi, talvez vocês conheçam ele. E o Piero é um evangelista, né? Um grande evangelista, na verdade, mas eu conhecia ele como um marketing, negócio, né? E ali parece que virou uma chave, assim, no evento que eu e a minha sócia fomos, que começou com um louvor, né? E ali eu acho que foi onde tudo foi um estopim, assim, da minha espiritualidade. Eu me entreguei para aquele louvor, assim, e senti uma conexão com Deus que eu nunca tinha sentido antes. E a partir daquilo ali, resolvi começar a ler a Bíblia e tal. E isso foi novembro de 2021, né? E aí nos mudamos em janeiro de 2022 aqui para Americana e começou a acontecer um monte de coisa. E a gente começou a frequentar uma igreja evangélica. Não sou evangélica, né? Não me batizei e também nem pretendo me batizar. A minha espiritualidade, eu digo assim que eu percebo ela como muito, muito, muito acima de qualquer religião, né? Para mim, existe um Deus e Jesus, né, que nos salvou e que é o grande mestre do universo, né? Eu estou dizendo assim como eu vejo, né? E junto com Jesus tem um exército de guerreiros da luz aí, né? Então, eu gosto muito de Arcanjo Miguel, eu percebo muito assim essa coisa dos mentores espirituais. Eu tenho uma coisa muito forte com o xamanismo, que deve ser uma coisa minha antepassada, assim, então eu vejo muito acima de religião, né? São coisas que foram se desenvolvendo, assim, em mim e eu tenho... Tu falou, né, Fábio, do medo, dos sonhos. Eu converso muito com a Pri sobre isso, né? Para mim é uma coisa que agora tem ficado mais leve. Talvez seja as energias aí que tu disse que tá fluido, né, Pri? Mas até, assim, ó, pouco tempo atrás tava me aterrorizando, assim, essa coisa da espiritualidade, assim, perceber em mim isso se aflorando, mas de um medo, assim, muito forte. Aonde isso vai me levar, né? Ao mesmo tempo que aquilo é o que eu mais quero, é uma coisa que me traz muito medo, assim, aonde isso vai me levar, né? Eu quero ir, só que não tem volta, né? É um caminho sem volta, assim, não tem não querer, né? Então, mas tá sendo muito bom. Eu faço, assim, das minhas práticas de manhã cedo, eu acordo muito cedo, medito, né? E oro muito, tenho um tempo que eu leio um pouco a Bíblia também. As músicas para mim têm sido muito, muito forte. Tu falou, Fábio, das músicas, né? Hoje, assim, a minha playlist é total música de rezo, louvor, e elas são muito fortes para mim. Tanto é que às vezes eu tô assim meio estressada, eu pá, boto uma música e vou ali dançar também, uma coisa que eu não fazia muito, que hoje eu faço, e uma coisa que me liberta, assim, inclusive das minhas dores físicas que eu tenho, né? Eu tinha muita dor no quadril, dor assim na minha baixa lombar, e eu sempre dizia que era energético. Então o dançar me desbloqueia assim e me liberta. Então é isso, é um espiral muito forte assim que eu tenho sentido. E acho que não é à toa também que eu me aproximei da Pri, conheci ela ano passado, e eu acho que a gente acaba se atraindo assim, né, nesse propósito maior aí. E assim, a única coisa que eu tenho certeza sobre a minha espiritualidade é que veio muito forte com o propósito de ajudar o próximo, assim. Só que eu não descobri ainda exatamente qual é esse propósito, claro, né? Não sei se um dia eu vou descobrir claramente, mas nesse caminho eu vou fazendo o que eu posso. Então, tô nessa caminhada aí. Show de bola, vai descobrir, sim, com certeza. Às vezes, Se Deus às vezes quiser. vai Eu chegar, oro todo dia, meu pois Deus, me é, mostra às a minha vezes vai chegar missão aqui na uma Terra. etapa da caminhada que você vai olhar para trás e falar, opa, tava aí, eu não tinha nem percebido, né? E eu acho muito incrível, assim, também da espiritualidade, como dá uma tranquilidade na gente, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito ansiosa e ai, porque isso tem que acontecer para ontem. Hoje eu respiro fundo assim, Fernanda, se tu tá passando por isso, se tá difícil, é porque tu tá sendo preparada para algo muito maior, né? Então vai com calma. Então acho que a espiritualidade assim, acima de tudo, me dá muita paz, né? Show de bola, muito bom. E aí, quem quer compartilhar agora? Bom, vou falar um pouquinho então. Eu, canceriana, assim, desde que eu me conheço por gente, eu me sinto um ser muito dependente dessa energia espiritual, né? Lógico que inicialmente de uma maneira bem informal dentro da Igreja Católica, sempre foi muito forte para mim, e foi o meu primeiro caminho, e assim, eu acho que a minha base inteira
é ligada a isso. Eu tenho até uma certa dificuldade de aceitar alguns outros sinais que eu vejo, algumas outras necessidades, até por essa questão cultural, né? Mas então, a oração faz parte. Eu acho que eu acordo, estou orando, não aquela a oração formal, mas conversar mesmo, né, com Deus. Eu vou entrar numa cirurgia, eu estou orando, eu vou começar o meu trabalho, eu estou orando, eu estou terminando o meu dia, eu estou orando. Mas eu não posso negar que vem muito forte para mim todas as outras maneiras de me conectar espiritualmente. Então, a astrologia, eu sempre tive em volta pessoas que trabalharam com astrologia e sempre me chamou muito a atenção. Por muito tempo eu estudei também, depois eu entrei numa que não, que se eu sabia que Jesus era o caminho da transformação, por que que eu queria depender dos astros? Mas eu acho que eu tinha um entendimento pequeno, né, da realidade e do que é espiritualidade, né? Depois também eu pratico yoga há mais de 20 anos, já venho numa caminhada de querer me aprofundar, mas ao mesmo tempo não conseguir, por isso que eu falo que esse lado mais, eu acho que mais científico, mais cético, né, acaba me segurando, e a própria correria do dia a dia. Mas agora esse ano, realmente, voltando com presencial, eu peguei firme o curso que eu já paguei, mas agora eu vou fazendo presencial. E assim, quando você fala, gente, mas tem tanto, olha, tem médico, tem farmacêutico, tem tanta gente que estuda tanto a parte científica e também se envolve com isso, né? Então, está sendo para mim uma conexão muito grande. Dentro da própria igreja, eu sempre trabalhei muito fazendo trabalhos em grupo mesmo, dinâmicas de coaching, né, que a gente aprendeu lá, mas voltado muito assim para desenvolver as pessoas no potencial delas para servir com o seu dom dentro da própria igreja, o que era muito diferente do tradicional da Igreja Católica. Então, durante 10 anos eu trabalhei com isso, e isso daí também foi expandindo. Não precisa ser só daquele jeito, da primeira comunhão, de você não falar isso, né? De você acreditar nos dogmas, né? Isso é muito mais do que isso, né? E então isso daí também me ajudou a trabalhar. E hoje o que eu mais faço no dia a dia são as afirmações mesmo. Eu vou na igreja, mas com menos frequência. E eu gosto muito de conversar sobre religião, porque eu acho assim, religião não é espiritualidade? Sim, é o primeiro passo, né? É que eu acho que muitas vezes a gente fica preso na religião. E eu falo que quanto mais você conhece de um pouquinho de cada religião e como a pessoa pode enxergar essa questão espiritual, mais você vai aprendendo. E, claro, na pandemia, o que mais me ajudou a me conectar mesmo foi ter esses dias vivendo perto do mar. Ainda hoje, eu comentei com o Elton, né? Eu falei, essa questão de você estar ligado com a natureza, caminhar, sabe? Numa floresta, você está vendo o mar, você está vendo o quanto a lua exerce um poder sobre a água do mar, porque você está na cidade o dia a dia, você não tem tempo para parar e ver isso. E aqui você vê claramente, mas olha, a maré está assim, a maré está desse jeito, a lua está assim. Então, isso faz uma conexão tão grande com você mesmo e com o seu ser espiritual, né? Que é muito mais do que isso, toda essa parte científica que é importante. Então, eu acho que nesses 2 anos e meio de pandemia, e o que me libertou um pouco, né? Para eu pensar, poxa, mas eu sei que tem Jesus, sim, eu sei que tem Jesus. Ele realmente, para mim, veio encurtar muito o caminho. Mas nunca me falou que a gente não pode continuar aprendendo, né? A ver os sinais dos astros, a ver os sinais da natureza. E hoje eu entendo que, para mim, ele é uma outra maneira de se manifestar, né?
Então, assim, isso é o que mais eu tenho praticado e cada vez estou mais encantada com o yoga, né? Tanto que eu fui pelo exercício físico, só que eu queria entender o que tinha por trás desse exercício físico que me fazia tão bem. E hoje eu estou tendo um pouco de dificuldade para praticar os asanas, porque eu estou muito encantada com toda a filosofia que está por trás. Então, eu quero cantar os mantras, eu quero meditar, eu quero entender um pouco mais do que eu. Mas, gente, tudo isso que estão descobrindo hoje no Mindfulness tem mais de 5.000 anos, entendeu? E por que que então, isso também está me levando para o outro lado, assim, eu não estou conseguindo ter uma prática tão sistemática e rotineira como eu gostaria, como eu imaginei que eu iria fazer, porque eu estou querendo só ler e escutar, mas eu acho que é um período, eu também estou mais, é, como se diz, mais livre comigo mesmo. Quer dizer, se eu estou me encantando por isso, se eu tô, isso daí está sendo uma descoberta, eu estou deixando acontecer como se não é isso que eu estou precisando no momento, né? Talvez até aqui eu fui muito rígida, muito certinha, sei lá, não sei, não lembro onde está meu virgem, mas eu acho que eu tenho um virgem muito forte aí. Mas é mais isso, assim. Legal. Alexandra, e assim, você comentou uma conexão interessante também, né? Muito interessante, que é o mar, né? Nossa, o mar é fascinante nesse sentido, né? Acho que a Fábia aí também tá bem próxima do mar, ela mora em Floripa. E no tempo que eu morei lá, em Floripa, eu confesso que eu não tinha essa conexão tanto da maré, porque eu não passava, assim, tantos dias inteiros, não via o mar, assim, né? O movimento do dia. Mas em Floripa, também não vejo isso aqui no litoral, talvez você que vá mais para Ubatuba sinta isso mais do que eu. Mas, cara, em Floripa, o mar ele mudava muito com as estações, assim, sabe? Então é uma coisa de louco, assim, você olhava o mar assim, inverno, aquele mar azul, calmo, espelhado, que se você olhava para o mar, você não sabia o que que era terra, o que que era céu, o que que era continente, o que que é de tão espelhado que ele fica. No verão, aquele mar verde agitado, né, quentinho. Então, tipo, uma foto do mar, ela já deda qual é a estação do ano que a gente está. Então, de fato, não só o mar, né, mas a natureza como um todo, né, estar perto de flores, de árvores, de jardins, né, mas da natureza. Agora, nessa viagem que eu fiz muita trilha, então, realmente é uma conexão, assim, extraordinária, muito boa, muito gostosa mesmo. Gente, a selva Só de pedra complementar também. tira isso da gente, né? É muito. E assim, o que elas falaram também, né? Os sonhos e a música é incrível, né? Eu não tenho mais medo dos meus sonhos. Eu não estudei muito de sonhos, eu estudei um pouco, mas hoje sonho até menos do que sonhava antes, talvez seja fazendo outras conexões, mas já, sei lá, tipo, já sonhei com um pé de romã num terreno, e quando fui lá eu comprei o terreno, entendeu? Agora estou querendo plantar um pé de romã, mas o que que é a conexão? E a música também, que ela falou, é muito incrível. A última, a última conexão muito forte que eu tive com uma música foi quando eu fiz o Leader Training, né? E, nossa, tocou muito aquela música que ficou muito famosa com o Moacir Franco, que era o Soleado. E só que eu não tinha escutado a letra e não lembrava, eu só lembrava da melodia e tal. E fazia 6 meses só que o meu pai tinha falecido, né? E daí uma amiga que é bem amiga minha falou: depois que seu pai faleceu, você teve uma conexão com ele? Eu falei: não, eu não tive mais, porque meu pai ficou em cuidados paliativos, então foram 4 anos de muito cuidado. E depois que ele faleceu, eu não mais com meu pai, não vi mais meu pai e tal, né? Depois que eu fiz esse treinamento, e tinha uma questão muito grande, assim, do meu pai com meu tio e tal, né? Aí uma pessoa que era para você pedir perdão, ou aceitar o perdão que foi do meu tio, tal, eu aceitei. E aí, no dia seguinte, o meu tio me mandou essa música Soleado.
E quando eu fui ver a letra, eu falei, gente do céu, é a conexão que meu pai me permite com ele, entendeu? Então, assim, é, é muito forte, né? Eu falo que é só a gente aprender ou dar um tempo para ver os sinais, né? Sim, Medo dos sinais, né? E desenvolvendo mesmo essa sensibilidade, essa espiritualidade, né? sim, é só estar desperta que os sinais, eles aparecem na nossa cara, né? Quase que a gente tropeça neles, mas tem que estar desperta. Legal. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Quem está de câmera fechada, microfone fechado? Não? Não? Não, tá bom. Bom, muito bem. Então vamos agora para a nossa integração das energias de peixes. Eu vou colocar aqui a tabelinha. Ah, deixa eu mandar para vocês no WhatsApp, para vocês abrirem. Vamos botar aqui as nossas perguntinhas, tá? Então já é o nosso ritual aqui, a gente vai lendo as perguntas e dando as notas. Quem quiser ir acompanhando aí com o arquivo, né, dos meses anteriores de Aquário e Capricórnio, vamos ver aqui. Integrando as energias de peixes. Aqui. Beleza, tá aí no grupo para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela. Este. Tá vendo o Excel? Sim? Você mandou no Astrometas no WhatsApp, Pri? Eu ia perguntar, esse aí eu não tenho esse. Tá baixando aqui, vamos ver se ele Ah, enviou. tá, não carregou. Ah, tá. Chegou, Tá chegou. carregando. Chegou? Beleza. Ah, é. Então, aqui são as nossas perguntinhas aí para a gente entender o quanto que a gente está, né, com as energias de peixes integradas. Então, para quem está participando pela primeira vez, a gente sempre dá uma nota de 0 a 10, tá? Para essas perguntas. E daí, quanto mais integrado a gente está com essas energias, mais próximo de 100% fica a nota, e quanto menos integrado, mais próximo do zero fica a nota. Então, a primeira perguntinha quão cética, né? Quão cético você é em relação à espiritualidade, né? Em relação a absorver conhecimentos diferentes, a conhecer culturas novas, diferentes, né? Opiniões distintas sobre o assunto, né? Então, 0 se você é muito cético, e 10 se você é muito aberto a esse tipo de conhecimentos novos. Segunda perguntinha entre ser extremamente mental e extremamente intuitivo, onde você está, né? Então, você é muito mental, você está mais próximo aí de não integrar as energias de peixes, e se você é muito, muito, muito intuitivo, muito próximo aí de integrá-las. Quão difícil para você é relaxar, confiar e entregar? Como disse a Fer, né? No momento que acontece alguma coisa ruim, diferente, o quanto que você consegue entender que isso é um desafio que você vai passar para o teu crescimento, para você se superar, algo que venha agregar para você, ou quanto que você se vitimiza, reclama, né? Leva isso pro lado pejorativo da coisa. Qualquer coisa me interrompam, tá, pessoal? Quarta pergunta. Qual a dificuldade que você tem em lidar com questões subjetivas, né? Aquelas questões que não tem muita explicação, que a gente não entende o porquê, que a gente sabe que tem que fazer, mas às vezes fica questionando demais o porquê tem que fazer, ou como, né, tem que ser feito. Quinta pergunta. Qual é a dificuldade que eu tenho de me conectar com minha gratidão? Né? Como alguns de nós aqui, né, tem o Jerônimo Temel como mentor, como ele costuma dizer,
quando a gente agradece, não cabe mais nada na nossa mente, né? Então, se a gente está reclamando demais, basta virar a chavinha e começar a agradecer aquilo que a gente tem, como que a gente recebe, porque numa mente que transborda gratidão não existe falta, né? Não existe escassez, não existe medo. Então, a gratidão, ela cura muito tudo isso. Sexta pergunta, essa aqui é daquelas pesadas, né? Quanto que a gente julga pessoas e situações, né? Quanto que a gente julga o outro, qual que é a nossa falta de empatia para estar no lugar, se colocar no lugar do outro, pensar como o outro pode estar agindo, quanto que a gente julga muito pessoas e situações. Sétima pergunta, tenho dificuldade em mostrar a minha vulnerabilidade? Então, quanto que eu me exponho, ou quanto que eu visto uma máscara de ser forte, de ser duro, de ser, né, intransigente, não deixo que a ajuda chegue até mim, ou quanto que eu sou vulnerável demais, quanto que eu consigo, fico a todo momento pedindo muita ajuda e me questionando muito nesse sentido. Oitava pergunta. Eu me sinto desconectado do meu propósito. Eu sei que tem hora que o propósito da vida parece que desaparece, né? A gente fica procurando, 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 não sabe onde ele está, qual é ele, mas a gente sempre tem esse sentimento se a gente está fazendo algo que está conectado com o nosso propósito ou não. Então, quanto que você, né, está desconectado do seu propósito? Lembrando que aqui a régua é inversa, né? Então, se você se sente muito conectada com o seu propósito, a nota é mais próxima de 0. E se você quase nunca se sente conectado com o seu propósito, a nota é mais próxima de 10. Nona pergunta, consigo diferenciar a minha intuição da minha paranoia? Né? Então, o que que é, de fato, aquelas mensagens que vêm pelo mar, pela natureza, pela música, pelos sonhos, pela meditação, né? Então, o que que é a minha intuição falando e jogando as informações na minha cabeça? O que que é a paranoia, né? O Zé Corubu, aquela voz irritante que fala e quer nos colocar para baixo. Então, quanto que a gente consegue diferenciar aí a voz boa da intuição da voz ruim? E última pergunta, quão desafiador é para você exercer a sua espiritualidade? Tá? Daí, encaixando com tudo isso que a gente analisou aqui, do que é, de fato, exercer a espiritualidade para você. Daí a gente chega nas energias integradas do signo de peixes. Contem aí para mim, quanto deu as notinhas? O meu deu 68. 68. Meu Deus, 78. 78. Meu Deus, 75. 75. Todos por volta aí de 70% de integração. Uma boa integração. É aquele momento que a gente sabe que a gente não está no começo da jornada, e que os passos para evoluir daqui para frente, eles são cada vez menores, né? Então, são pequenos passinhos em direção à evolução, já não são aquelas nadadas de braçada que em uma ou outra prática a gente avança muito, né? São pequenos movimentos para integrar cada vez mais. Então, aqui vão O meu deu pode falar, 62. 62? É, Deixa eu 62. Tô até revisando aqui. 62. E não tem certo, não tem errado, tá? Não tem. O legal esse exercício ele vai ficando cada vez mais legal à medida que a gente vai fazendo sempre, tá? Então, de cada signo você vai percebendo e de um ano para outro você vai percebendo também, tá? Então, eu já tenho feito isso eu já estou no meu segundo ciclo, né, dessas notas, então eu vejo que eu pulo uns bons 10 pontos a mais por ano, viu? Então, onde eu estava no 60 e pouco, eu estou no 70 e pouco, onde estava no 70 e pouco, já foi para 80 e pouco, e assim por diante. Então, a gente vai incorporando, né, essas energias no nosso dia a dia. E daí aqui um plano de ação, tá? Para quem quer integrar um pouquinho mais as energias de peixes. Então,
primeira sugestão, escolher uma prática espiritual e experimentar ela, tá? Então, seja uma prática espiritual de cura, de transformação, de exercício, mas ao longo desse mês de março, escolher uma prática espiritual nova, que você não conhece, que você nunca fez, e se jogar e experimentar ela, tá? Então, a lista de práticas espirituais aqui, vocês sabem bem, é bem longa e bem extensa, né? Então, astrologia, tarô, constelação, mesa quântica estelar, regressão, ayahuasca, sagrado feminino, o que mais que tem aí de práticas que vocês já experimentaram? Tem várias e várias práticas aí que pode ser um desafio novo aí para você em março escolher uma e experimentar, se você ainda não conhece, tá? É funcionante. Oi? Falou com a gente, Alê? Desculpa, eu deixei. Ah, beleza. Segunda dica aqui, né, é fazer seu quadro de visão ou mantra, né, do que você quer ser, quem você quer se tornar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, especialmente quando a gente fez as metas de ano novo, né? Então é bem interessante quando você consegue tirar a tua intenção só de algo, né, que está no papel e colocar isso de uma maneira mais física, por assim dizer, tá? Então, o quadro de visão é muito interessante de ser feito. Eu tenho aqui o meu quadro de visão. Mas ultimamente tem funcionado muito bem para mim o mantra também, tá? Então, o que eu faço? Eu pego todas as minhas metas de médio e longo prazo e transformo elas num mantra. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fez aquele exercício ali em dezembro, né, que estava entrando a estação do verão. Então, eu fiz toda a minha visualização do que eu queria conquistar até o final dessa estação. Então, o meu áudio, ele começa assim: bom dia, hoje é dia 21 de março de 2023, estamos entrando no inverno e vamos agradecer tudo que aconteceu no verão. E eu ouço esse mantra com muita frequência, tá? Eu praticamente já decorei ele, né? Já foram 2 meses ouvindo ele, não vou dizer que eu ouço todo dia, mas também funciona muito, muito, muito para mim, sabe? Gravar uma mensagem para você do futuro e ouvir ela sempre, né? Agradecendo quem você já se tornou, não pedindo o que você quer, agradecendo quem você já se tornou, como se aquela transformação já tivesse acontecido na sua vida. Então, isso é bem poderoso, tão poderoso quanto o quadro de visão. Ô, Pri, antes de Hum. deixa eu te interromper um pouquinho. Lá, Vontade. voltando bem no início aqui desse Excel, diz assim, né? Signo de peixes, minha casa. Daí isso aí eu tenho que olhar no mapa astral para preencher ali. Isso, senhora, no seu mapa astral, qual que é a tua casa principal no signo de peixe? A gente vai fazer isso já já. Ah, tá, não, desculpa. Então, eu achei que isso era algo que vocês já faziam e já sabiam, por isso que eu. Não, beleza. Então. Não, eu vou, Como vou eu não abrir o participei mapinha de das aulas vocês aqui. anteriores. Não, tranquilo. Eu vou abrir o mapinha de vocês aqui para a gente ver onde Ah, estão não, tranquilo, tranquilo. as casas de vocês. Então, deleta a pergunta. Tranquilo. A terceira ação aqui, estar presente para o quanto você é fonte de inspiração para outras pessoas. E às vezes a gente esquece disso, né? Ou a gente não, não tem presença disso, né? De quanto que as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos acabam sendo fonte de inspiração para outras pessoas. Sejam essas pessoas mais próximas da nossa família, sejam pessoas, né, amigos, círculo de amizade. E agora, né, não tão recente, mas já recente, mas relativamente recente, com as mídias sociais, né? A gente acaba inspirando aí muita gente nesse processo. Um quarto plano de ação aqui é a gente estar perto da natureza, tá? Em especial da água, a gente acabou de falar aí, né? Mar, cachoeira, piscina, ou, né, se não tem nenhuma dessas opções aí disponíveis, um banho com maior presença, né? Tomar banho, sentindo a água cair, não aquele banho no automático, mas aquele banho que a gente consegue, de fato, praticar uma presença plena, né? Então, estar perto da natureza no geral é algo bem importante que ajuda bastante a gente a ter essa conexão, né, do signo de peixes. E o último plano de ação é a prática da gratidão,
no aqui, no agora, sempre, tá? Então, esse é um exercício, assim, né, para a gente levar para a vida toda. Então, percebeu que está reclamando, percebeu que está se vitimizando, percebeu que está caindo nas vibrações baixas, começa a agradecer. Começa a agradecer, ainda reclamando um pouco, mas começa a agradecer, que você vai ver que logo, logo, a gratidão, ela te preenche, ela te transborda e não tem como você reclamar enquanto você agradece, né? Então, mudar a chavinha aí é algo sempre importante. Não vou aguentar, vou contar uma coisa para vocês. Que eu acho muito engraçado, assim, né? Essa questão da gratidão, da positividade, né? Vocês me conhecem bem aí, sabem que meu marido, ele é bem o meu oposto nesse sentido, né? Eu super otimista, ele super pessimista. E agora no carnaval, no domingo, a gente resolveu levar as crianças num carnaval aqui da cidade que teve no Engenho, né? Num espaço público. E assim, foi terrível, foi um caos. Criançada tudo chorando, todo mundo assustado, não tinha nada para comer, não tinha nada. Sabe aquele caos, assim? Tipo, você vai com a maior alegria, todo mundo fantasiado, você acha que vai ser super legal, você vai querer se divertir com as crianças, a música, tá, mas tá tudo. Tipo, não era uma, duas, tava todas as crianças estavam assim, né, injuriadas no carnaval. E eu ali, né, tentando pular e brincar com confete, curtir a música e tal. E daí, na hora que a gente desistiu de ficar lá, porque tá todo mundo com fome, ninguém tinha levado comida, a gente foi embora, né, voltando no caminho pro carro. E eu olhei agradecer e falei, olha só que bom, pelo menos não tava aquele calor, né, tava fresquinho, não tava frio. Olha só que bom, porque né, ele foi falando todas as partes boas, assim, né, do que eu vi no processo. E ele só queria falar assim, não sei como é que você consegue achar algumas coisas boas para ver aqui, porque tá tudo horrível, né? Tudo ruim. Então, assim, a gente passa pela mesma situação, enfrenta exatamente o mesmo contexto com as mesmas pessoas, mas cada um tem um olhar totalmente diferente, né? Então, não é sobre o que a gente passa, é sobre como a gente vê, né? Como a gente enxerga, como a gente lida com o que a gente passa. Essa questão da gratidão, assim, ela é muito presente na minha vida, sabe? De transformar tudo no positivo, olhar tudo sempre para o lado positivo e não para o lado negativo. Enfim, fecha parênteses. E daí, algumas dicas de conteúdo, né? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. De livro O Propósito, do Sri Prem Baba. Alguém já leu esse livro? Viu? Muito bom, né? Esse livro é um dos melhores livros que eu já li. Muito bom. Muito bom. Um livro Super que recomendo também. conecta muito, assim, sabe, com a nossa espiritualidade, o que a gente veio fazer nessa encarnação mesmo. E uma sugestão de filme é o filme da Lei da Atração, que também é um livro, tá? Mas tem o filme, tem o documentário no YouTube para você assistir, que vai te ensinar aí a atrair, a magnetizar cada vez mais e melhor o que você quer, né? O que você quer atrair, e não ficar pensando nas coisas que você não quer, que isso só atrai se você pensa muito no que você não quer, é isso que você vai atrair, né? Então a gente tem que aprender a pensar no que a gente quer. Até o Rafa, meu filho, agora tá muito nessa fase, né? Ele começa a chorar enlouquecidamente, não quero, não quero, não quero, não quero, mas tá, mas o que você quer? E ele não sabe ainda se expressar, né? Não sabe ainda dizer o que ele quer, então é, é, é muito cômodo para a gente reclamar, né? Muito cômodo para a gente expressar o que a gente não quer, mas o desafio é a gente entender o que a gente quer de fato. Eu não quero essa vida, eu não quero essa rotina, eu não quero acordar cedo, eu não quero. Tudo bem, beleza, eu sei que você não quer, mas o que você quer de verdade, né? Então, para que lado que você está indo, para onde que você quer, o que você quer atrair para sua vida. Então, é isso. Energias integradas, plano de ação pronto aí. Danúzia, boa noite, seja bem-vinda. A gente está tranquilo, a gente está aqui, né, na nossa prática de integração das energias do mês. Então, tem algumas pessoas aqui que nunca participaram, né? Estão participando pela primeira vez. Esse aqui é o Astrometas, ele é um clube que a gente tem. Todo mês a gente se reúne para fazer essa integração das energias, né? De acordo com o signo, de acordo com o signo que o Sol está passando no momento. A gente já falou um pouquinho sobre os trânsitos astrológicos, falamos também sobre agora as integrações das energias, agora a gente vai para a nossa parte de metas.
Ih, chegou tem um piloto tá mudando a minha luz de cor aqui. Você quer vir dar oi? Vem aqui falar oi. Aqui, minha ajudante. Fala oi aí, Naná. Oi. Viu? Você já vai dormir? Oi? Você vai Naná? Não? Então tá bom, pode ficar, tá? Bom, deixa eu abrir aqui então o mapinha de vocês. Vamos ver quais os mapinhas que eu tenho aqui. Vou começar pelo da Dani, que é o que está primeiro, para a gente ver onde que o Sol vai transitar nesse momento, né? Então, Dani tá aí, tá vendo seu mapinha? Cadê o seu peixes aqui, tá? Então, a gente está agora, bem que você falou, Sol e a Lua, né, passando por peixes, então o Sol ele está aqui agora, né, em cima na tua casa 11, então você vai passar por um ciclo bem grande aí de casa 11, né, que é a interação social, o círculo de amizades, a contribuição que você dá para os outros, até trabalho social. Então, é um mês para você refletir muito sobre todas essas questões aí de socialização, né? Então, como você se socializar com muita espiritualidade. Vamos ver Já aqui estou vivendo. já está vivendo. O mapinha da Fer, vamos achar aqui Peixes da Fer. Tá, Peixes está em domicílio para Fer, né? Na casa 12. Então, o Sol está transitando aqui, né? Em cima da tua casa 12. E lá no finalzinho, nos últimos dias aí do Sol em Peixes, ele vai entrar na tua casa 1. Então, aqui são signos em domicílio, né? Então, já é natural, é praticar a espiritualidade dentro da espiritualidade mesmo, né? É ela por ela mesma, sem muitos rodeios aqui. E depois, no finalzinho mais do Sol em Peixes, você começar a pensar sobre você, quem você é, como você se mostra ao mundo, né? Com o Sol transitando pela tua casa 1. Vamos ver aqui agora o da Valéria, minha mamis. Então, o Sol está aqui, passando pela tua casa 7 nesse momento, tá? Então, a casa 7 que fala muito sobre parcerias, sobre sociedade, sobre estar com outras pessoas. Então, estar atenta, né, porque esses próximos dias estão te mostrando aí de pessoas que podem surgir na tua vida, tá? E mais no finalzinho aí, lá para dia 12 de março, mais ou menos, o Sol entra na tua casa 8, que é uma casa de transformação, de intuição, de olhar para dentro, né? De se conectar com você mesmo, com a sua sexualidade. Então, é isso. Das outras pessoas que estão aqui, eu não tenho mapinha, mas depois, né, quem topar participar aí do Astrometas... Ah, tem a Fábio também. A Fábio tem um mapinha aqui. Ou não tenho? Ah, não tenho seu mapinha aqui, Fábio. Você tem aí, fácil? Tem? Já sabe em qual casa você está aí? Sim? Compartilha com a gente aí que casa que você está, que seu sol vai passar. Oi, olha só, tá no teu WhatsApp, não sei se tu consegue ver ele aí. Ah, vamos ver. Aqui. Beleza, deixa eu compartilhar com todo mundo aqui. Então, vamos achar peixes aqui. Então, não estou conseguindo enxergar. Aqui, peixes. Peixes. Esse mapa aqui é diferente. Seu peixe está aqui na casa, entre a casa 4 e a casa 5, pelo que eu entendi, é isso? Entre a casa 4 e a casa 5. Isso, acho que é. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Eu só não entendi onde é que tá a cúspide dele, onde é que ele corta, tá? Mas ele tá transitando aqui entre a tua casa, né, 4, que é o fundo do céu, que trata da tua ancestralidade, das tuas origens, né, do teu lar,
e a tua casa 5, que é a casa que fala de diversão, de hobbies, de filhos, vamos dizer assim, da tua família para frente, tá? Beleza. Muito bom. Então, vamos lá para as nossas metas do mês, tá? Vamos começar pela casa 1, né? Que a gente sempre começa pela primeira casa, que é a casa de quem a gente é, como que a gente se mostra ao mundo, né? O que a gente gosta de ser e de fazer. Então, eu vou sugerir aqui, né, que alguém compartilhe aí uma gratidão aí da casa 1 e alguma meta grande aí para esse mês, para essa casa 1. Quem está com sol na casa 1, Fer, se quiser compartilhar algo aí que aconteceu de importante para você, você que vai passar para o sol aí nessa casa, algo que você pretende começar esse mês. Algo que eu pretenda começar, assim, tem muita coisa que eu pretendo Mas assim, mas a casa, começar. a casa 1 que fala de exercícios físicos, de vitalidade, de alimentação, de se mostrar ao mundo da maneira como você é. Então, compartilha com a gente aí uma meta para você nesse mês integrando peixes para você. Olha, uma coisa que eu tenho como meta esse mês é voltar a fazer minha academia. Assim, né, a área de saúde e tal, que eu deixei de lado aí desde o novembro do ano passado e não retomei. Então, isso é Uhum. uma meta forte para que eu tenho que começar. Olha, e esses começos estão muito bons, viu? Essa semana que vem, principalmente. Então, é para quem quer começar, assim, Ixi, esse que precisa de comprometimento, tá muito favorável. eu tenho Pode que... começar. Só começar. Tá bom, então tá. Dani, você que estava com a gente aí na última, quer compartilhar alguma gratidão aí da casa 1? Eu programei. As meditações estão saindo, mas eu tinha programado yoga uma vez por semana. Aí eu tô grata porque eu consegui uma semana. Então, foi melhor que nada, né? Exatamente. Agradecer. Mas vai continuar sendo meta para esse mês. Legal. Eu também, esse mês eu acho que eu volto de vez a yoga. E assim, e uma coisa que não estava no meu mês e que eu agradeci aqui, é que eu fiz muita trilha. A gente fez 4 trilhas na viagem, né? Foi tipo, era 7, 8 quilômetros por dia no meio do mato. Então foi muito Ah, legal. isso é muito bom, né? É Isso é muito muito bom. bom. É muito bom. Eu quero agradecer que eu continuo fazendo meus exercícios lindamente. Pulei carnaval, 3 noites sem dor nenhuma. E aí, antes do carnaval, passei uma semana na casa da Priscila, que é um sobrado, e eu subia diariamente aquelas escadas, coisa que antigamente eu não conseguia fazer, me dava muita dor, mas eu subia, inclusive com a Nath no colo. Então, eu fico muito grata de ter conseguido essa proeza. Bom. Bom, passando agora para nossa casa 2. Daí, só, acho que, não sei se vocês estão enfim, bem conectadas aqui, né? Essa rotina que a gente faz, né, das metas, a gente começou lá atrás no Astrometa de Ano Novo, então a gente pega todo o nosso mapa astral, divide as nossas casas astrológicas e vai colocando meta para cada uma das nossas casas astrológicas, tá? Então, o ritual, ele sempre é de agradecer o mês que passou, então, quais as metas a gente conseguiu cumprir, fazer esse exercício de gratidão, e olhar para o mês que está entrando e planejar novas metas, tá? Então, é, a gente tem a opção de fazer isso pelo Excel, pelo Trello, pelo Word, por papel mesmo, onde você se sentir mais confortável, tá? Então, pega aí seu bloco de anotação e vai escrevendo as suas metas para o próximo mês. O importante é escrever, tá? O importante é escrever e depois, no final do mês, a gente agradece as metas. Se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso, fica à vontade para me interromper, tá? Beleza? Então, casa 2. A casa 2 é uma casa que a gente fala bastante sobre
os nossos valores, a parte financeira, a parte, né, de investimentos, de cuidar do nosso dinheiro. E tem uma meta aí que provavelmente vai ser comum para todo mundo que entra agora, que é começar o imposto de renda, né? Quem sabe começar e terminar ele em março. Então, Sim. quem não estava lembrando disso ainda já pode colocar aí nas metas do mês. Ainda bem que tem quem goste de fazer imposto de renda. Ainda mais, ainda mais os contadores, né, Fer? É verdade. E legal, eu também fiquei bem contente nesse mês que passou, que eu consegui dar uma. Eu tenho muitos rituais, né? Como eu compartilhei com vocês no Método Liberdade Financeira, eu tenho muitos rituais de fechamento de ano, né? Especificamente os financeiros mesmo, dizendo, né? E eu aproveitei aí, não consegui, não tinha conseguido terminá-los todos em janeiro, então, fevereiro, eu acabei de encerrar realmente meu ano de 2022 e zerar todas as planilhas e os controles para 2023. Sempre legal fazer esse exercício. Casa 3. A casa 3 é aquela que a gente fala de muito sobre comunicação, sobre como a gente se expressa, né? Como a gente se mostra ao mundo. E também é a família maior, né? Fala que a família maior que não é pai e mãe, né? Todo o resto, tios, primos, irmãos, parentes mais distantes. Então, tudo que a gente, né, tem com essa família maior, que a gente acaba ficando um pouco mais próximo agora no final do ano, Natal, Ano Novo, até às vezes no Carnaval. E agora, a partir, né, desse próximo mês, começa a dar uma distanciada, né, e a gente precisa estar sempre presente para estar se aproximando de novo. Então, quem quer compartilhar aí uma meta para casa 3? Tô escrevendo aqui, mas posso compartilhar. Hum. Eu, eu me programei para visitar mais meus sogros esse ano e acabou dando certo da gente ir no carnaval visitar eles. Então, eu pus aqui até assim, pelo menos 5 vezes a gente ir na cidade deles mesmo, né? Visitar eles, que a gente vê muito pouco eles, eu vejo mais minha família. E aí deu certo esse carnaval. Ah, que legal, que gostoso. Eu não sei como que é para vocês, mas agora entre fevereiro e março tem muita gente próxima de mim que faz aniversário, inclusive da família. Então, só de estar participando dos aniversários aí já fica uma visita recorrente aí para a família. Ah, o que que você quer falar? Você vai ficar aqui com a gente? Então, tá bom, minha ajudante. Casa 4. A casa 4 é aquela que fala sobre a nossa ancestralidade, né? A casa onde a gente coloca aí nossa mãe, nossos avós, uma casa que fala também sobre o nosso lar, sobre o que a gente quer melhorar no nosso lar, e vou falar sobre isso numa próxima casa, mas é sobre o nosso, como a gente enxerga a nossa casa, né, os cuidados com a nossa casa, com quem a gente ama, através dos cuidados da casa. A Fábio é bastante especialista nisso, né, Fábio? Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Ainda mais com peixes na casa 4, é uma entrega bem natural por aí, não é não? Mas está sendo meio desafiador, tá? Ah, é? Porque a minha tendência é sempre cuidar mais, né, da casa e dos meus do que de mim, do que dos Aham. meus projetos, do que das minhas coisas. E
E agora, a última semana mesmo, como entrou o carnaval ali, eu comecei a pensar nisso de um jeito assim que fiquei na dúvida, até baixou minha notinha ali na vozinha, se era a intuição ou se era a vozinha falando, porque é desafiador, assim, né? É, é difícil para mim hoje equilibrar, né? Mas, enfim, eu tenho a coisa da alimentação que, assim, é valor também, né? Então, esse é a que eu não posso abrir mão, aí o restante eu posso, mas Uhum, tem que achar formas aqui de dividir um pouco mais, porque no sim. momento eu tenho sentido muita até sobrecarga, assim. Isso eu acho que é normal, né, pra gente que tem filhos, né? Embora os filhos da Fábio não são tão pequenos assim, acho que ela é quem tem os filhos maiores aí, mas eu sempre que vem isso para mim, né? E para mim veio muito na minha casa cinco, né? Que são os filhos, e hoje a maternidade ainda ela é muito intensa para mim, que é uma fase, né? Que vai passar. Daqui a pouco os seus estão saindo de casa já, e daqui a pouco a gente já vai ter saudade, né? Quem que já teve filho fora de casa aí? Conte aí pra gente como é que é a parte que os filhos vão embora e que dá saudade de ter de quem cuidar. Não vão falar quem teve filho indo embora já? Ainda dentro de casa, não dentro da minha casa, mas dentro da casa dos meus pais. Que você falou assim, da saudade de cuidar. Dá não. Dá saudade de ter bebezinho, de ter nenenzinho, e a gente tem os netos para cuidar. Mas os filhos não dá não. Vai renovando os cuidados, então. Vai. Mas acho que quem tem filho aqui tá meio longe de ter neto ainda, ao que tudo indica, né? Mas Espero que esteja longe, né? espero que esteja longe. Alexandra, você tem filhos? Eu não lembro, se você comentou comigo ou não. Oi, Pri, não tenho Não filhos. tem filhos? Nem filhos pets? Nem filhos pets. Já Nem tive, filhos mas no momento pets. não. É. Entendi. Legal. E a Alexandra tem um caso à parte que ela tem duas casas, né? Conta aí pra gente, Alexandra. Teu caso é muito legal. Compartilhei com a gente as suas duas casas. Então, no momento eu sinto que eu tenho uma casa e que está faltando casa para uma canceriana. Porque hoje eu estou considerando mais a minha casa mesmo, a casa da praia, que eu fico nesse tempo, porque o restante do tempo eu estou morando no consultório. É uma casa, é separado, mas porém foi uma situação temporária da pandemia que está se estendendo um pouquinho e que agora, para mim, já está faltando um espaço verdadeiro de casa, Uhum. sabe? É privacidade, aquela mistura que você não está o tempo inteiro trabalhando, né? Mas eu sei que é um período, um processo até a gente terminar de construir a casa aqui na praia e depois vai. Mas aquele cantinho gostoso de casa, né? De aconchego, de liberdade, praticamente da minha casa, da minha cidade, que eu passo a maior parte do meu tempo, eu estou abrindo mão. E para uma canceriana é difícil isso, né? Entendi. Mas como a gente Entendi. tem uma meta a alcançar, então a gente Qual que é a tua trabalha cidade mesmo? em Em São Indaiatuba. Paulo. Indaiatuba. Ah, legal. E ficou quanto tempo de Ubatuba? 4 horas e meia, né? Nossa, uma viagem longa, né? Então, É ela, uma. para compartilhar com vocês, né? A Alexandra, ela tem a instalação natural dela em Indaiatuba, né? Onde ela tem a profissão, ela e o marido. E eles têm uma casa em Ubatuba, então eles ficam metade do mês em cada uma, né? Conseguiram conciliar as agendas aí e passam metade do mês na praia, mas daí tem a função aí de ter dois lares para cuidar. Mas é E bem ainda não bacana. chega, ainda não é nem a metade do tempo, né? Mas um tempo maior ainda em Indaiatuba, e, vamos dizer,
3 semanas em Indaiatuba, 20 dias em Indaiatuba, 10 dias na praia, né? Mas já tá bom. Só de você ir pra praia todo mês já tá ótimo. Logo, Não, tá logo, ótimo. logo vira chave de vez. É. Boa. Casa 5. Na nossa casa 5, a gente fala bastante dos nossos filhos, né, Naná? Dos nossos filhos, dos nossos hobbies, né? Da nossa diversão, da nossa criação, da nossa criatividade, tá? A gente só não fala aqui de viagens, né? Viagens a gente deixa para casa nova, mas a gente fala muito sobre essa questão de filhos e hobbies. Então, vamos ver aqui. Na minha casa 5 tinha bastante coisa sobre o carnaval, né? Tava numa expectativa grande do carnaval. E o dia ali foi meio frustrado, mas os outros dias do carnaval foram bem legais. Você gostou de pular carnaval? O que você gostou do carnaval? Conta pra elas. McDonald's. No McDonald's. Tá vendo como cada um tem uma visão diferente da mesma experiência? É o que você mais gostou na festa do carnaval foi no McDonald's depois. Entendi. E do que era a tua fantasia de carnaval? Conta pra elas. Borboleta. Ah, era uma borboleta. Tava linda de borboleta, né? Eu podia levar essa borboletinha. Né? Uhum. E aí, quem mais curtiu os filhos aí nesse feriadão? O meu já tá numa fase que o feriado ele já comemora porque ele fica na rua, no condomínio aqui, da hora que acorda até o anoitecer, né? Brincando com os amigos e tal. Então já não, ele tem 11 anos, né? Então já não tá muito não de, mas a gente sempre curte, né? Então jogou jogo à noite e tal. Mas eu tava lendo aqui na Casa 5, né, que fala possibilidades mais fortes com relação aos filhos, quantos você provavelmente terá, a personalidade dele pode se manifestar em sua relação com eles. Então, acho que falando de meta, assim, eu particularmente sempre tenho como meta a minha relação com o meu filho, assim, é sempre um desafio, né? Eu digo que a coisa que mais me desafia a crescer espiritualmente é o meu filho. Então, para mim sempre é uma meta, assim, se em termos de filho, assim, o meu relacionamento com ele, né? Ter mais paciência, ter mais controle emocional e ser mais amorosa, enfim, para mim sempre é meta isso. E aproveitar que estamos em peixes aí, mais conexão também, né? Vou incluir tudo aqui, né? Tudo isso aqui, né? Isso aí. Vocês que estão mais avançados aí na maternidade do que eu, conseguem incluir práticas espirituais com os filhos? Como é que é aí no dia a dia de vocês? Eu já tentei, assim, fazer com ele meditação e tal. Ele até fez, gostou, mas hoje, como ele estuda de manhã, é meio complicado, assim, né? Então, a gente sempre, antes de dormir, ora, né? E conversa, mas eu acho que o canal dele é mais a conversa mesmo, assim, né? Conforme vai Uhum, conversando, ele vai se abrindo, vai muito na coisa também da brincadeira, ele vai pegando confiança, assim, digamos, e vai se abrindo mais. Mas ele uhum. não, assim, não despertou muito ainda para essa coisa, né, ele tem ido na igreja também conosco, né, no domingo, e eu sinto que ele se entrega bastante, então acho que é bom, né, acho que a gente também não pode forçar nada, né, tem que ser muito no tempo Sim. deles. É o tempo deles, né? E aí, Fábio, como que é por aí? A, a Isabela tem 15, né? Assim, eu acho que ela pegou a minha versão mais é, de muita fé. Então, ela já me viu passar momentos desafiadores, sempre com muita oração, aquela coisa, e ela tem isso, assim, né? Eu sempre
faço os meus depoimentos, assim, com ela, né? Então, Uhum. acho que ela tem essa vivência através de mim e ela também, assim, tem muito a coisa da programação mesmo, através das afirmações. Ela também, eu já levei ela para fazer uma sessão com uma terapeuta que também me atende, assim, que é hipnóloga, que trabalha com PNL e tal. Então, assim, ela ensinou muitas coisas para ela que foram bem legais, assim, em relação ao que ela deve ouvir, inclusive de música, do que ela escuta, do que ela fala, do que ela, né? Então, ela vai por essa linha. E o Felipe, que tem 10 anos, o ano passado era a idade de entrar na catequese, né? De fazer a primeira comunhão. Até foi uma dúvida aqui para mim. Mas era algo que para ele já estava meio certo que ele ia fazer, assim, já estava certo. Na cabeça dele ia chegar aos 9 anos e ele ia fazer a primeira comunhão. Então a gente acabou escrevendo, assim, né? E aí ele tem essa coisa mais da oração mesmo. Eu tenho trabalhado bastante com ele, essa questão da respiração, né? Da meditação, assim, essa coisa mais breve mesmo, assim, onde você está, você conseguir respirar e se autorregular e se acalmar, e, né? Essa questão. E através da catequese aí acaba que vem um pouco mais de assuntos mesmo, assim, né? De conversa, na hora ali de uma oração também surgem questões, então, mas nessa, Vem aquela curiosidade diferente, né? é, Legal. Gente, para quem não sabe, a Fábia é mãe de uma atleta de alta performance, né? Então, a Isabela é uma baita atleta aí. Será que a gente vai ver ela nas Olimpíadas, ô Fábio? então, talvez, vamos ver. Coração de mãe torce para que sim, né? Então, certamente a espiritualidade dela aí é bastante importante, né? Para que ela consiga vencer essas etapas. Mas certamente é um orgulho gigante, né? Para a mãe ter um filho assim tão E avançado, né? até a forma, né, com que enxerga os desafios e lida com isso, assim, né, tão cedo, assim, para mim é motivo de bastante orgulho mesmo, assim, porque eu acho que ela superou qualquer expectativa que eu pudesse ter nesse sentido, Uhum. né, porque nesse meio Legal. dela lida com muitas adversidades, assim, muitas mesmo, de outras pessoas, de outros atletas, de treinadores, de tudo que a gente possa imaginar e mais um pouco. Uhum. Tô achando que você e a Fer vão bater um papo depois aí sobre filhos atletas. É, legal. Legal. Bom, falando um pouquinho então de Casa 6, a Casa 6 eu acho que é uma casa que agora pega para todo mundo, né? Que é a casa da rotina, do dia a dia, das atividades. Porque eu não sei como é que é para vocês aí, mas para mim parece que agora que a rotina de fato, né, começou, vão ter várias semanas que vão ser iguais, né? Sem feriado, sem viagem, né? Então, a minha casa 6 está bastante em foco, né, nesse sol transitando por peixes para uma reorganização, né, um novo normal desse ano de 2023. Dani, você que está aí mais quietinha, conta pra gente aí o que tá passando pela casa 6. Ah, eu coloquei tanta coisa, Pri. Tanta coisa, muitas promessas, né? Acho que tem um pouco a ver com a minha transformação, né? Então, essa casa, ela vai falar aí de trabalho, de rotina e saúde física. Eu tenho cuidado muito, então, eu acho que eu tô meio que num equilíbrio, né? De agora focar um pouco no trabalho, já que meu corpo, eu tô tão bem comigo mesma, eu também tenho que olhar no mental. E aqui, na verdade, eu tinha posto para fazer alguns cursos que a empresa me disponibiliza grátis, né? Uhum, 0800 e são muito bons e eu não fiz eles.
Entendi. Ai, Então, mas fica como meta de novo. vamos meter de novo. Beleza, quando a gente não cumpre a meta, a gente, né, se ela ainda fizer sentido, coloca ela de novo. Se não fizer mais sentido, né, exclui ela e vida que segue. Muito bem. Casa 7, casa aí de parcerias, né, de relacionamentos, seja um relacionamento amoroso, né, seja um companheiro, companheira da vida, sejam projetos, sociedades, pessoas aí que vão aparecendo no caminho e que a gente vai se conectando. Então, quem tem alguma novidade aí de Casa 7 para compartilhar com a gente? A Alexandra deve ter a Casa 7 bem intensa ainda, né? Porque trabalha com marido, é marido para tudo que é lado, o dia inteiro, todo dia junto. Eu não sei muito bem ler ainda, estou relembrando, né? Mas em termos de parceria, realmente é muito forte e muito tempo, né? Imagina, são 27 anos de casado, 20 mais 7 de namoro, trabalhando junto, e Nossa. meus maiores projetos sempre foram juntos, né? Agora mudar de vida, a casa da praia, o negócio, então realmente Já é mais do que uma vida inteira, né? Já é muito mais que meia vida junto aí, eu né? não digo muito mais, né? É uma casa, eu não sei, depois uma outra hora eu vou mandar meu mapa aí você olha para você. Pode mandar, para a gente ver aí o que tem nessa casa 7, mas certamente é uma casa que é bem consolidada na tua vida, né? É sim, uma casa bem Interessante. forte. Interessante. Falando um pouquinho da casa 8, que é a casa aí da metamorfose, da transformação, do que morre para o que vai nascer, né? Das mudanças. Então, eu gosto também de colocar na casa 8 o que eu preciso fazer em termos de terapia, né? Então, sempre que eu preciso correr para terapia, eu volto para casa 8 e me concentro um pouquinho né, e mergulho um pouquinho mais fundo. E para mim, a viagem que eu fiz agora, né? A viagem de lua de mel foi, nossa, bem, bem, bem profunda para mim na casa 8. Foi muito boa nesse sentido, uma conexão comigo mesma bem interessante. Algo que há 5 anos, né? De estar tantos dias sem filhos foi algo inédito aí nesses últimos anos da minha vida. Bom, casa 9, casa que a gente fala de viagens e estudos, né? Então, alguém tem alguma grande viagem prevista aí para março que queira compartilhar com a gente? Ou alguma viagem grande que aconteceu em fevereiro? Não? Cursos? Muitos cursos, sabe? Aqui eu tenho meta de finalizar, que eu estou com 3 em andamento. Aí, Aqui acho que todas nós somos as loucas dos cursos aqui, né? A gente adora fazer um curso, então todo mundo é autodidata aqui. E ela estava até comentando com a Alexandra, né? Que a gente, muitas aqui também, acabamos nos conectando pelo Ultrapassando Limites, né? Do Rodrigo Cardoso. Então, agora em maio vai acontecer a última edição do Ultrapassando Limites, né? A empresa vai estar mudando de ciclo, vamos dizer assim.
Então, é a última chance, né? Quem quiser vir, ou vem ou vem. Depois não vai ter mais. E como ele é considerado o Tony Robbins brasileiro, né? Ele reproduz as práticas que o Tony Robbins faz lá nos Estados Unidos, então é uma experiência que vale a pena ter. Ele até postou hoje oficialmente, né? Falando. Ah, hoje foi a postagem oficial? Um vídeo, aquele. Ah, eu não vi, vou dar uma olhadinha nesse vídeo, então. A Graça que me mandou. Eu já vi o vídeo, não tinha visto nas mídias. né? Esse vídeo ele postou hoje no Insta dele e tal. Fazendo oficial. Tá integrando peixes também, total. Mergulhando em peixes. Casa 10. Casa 10, via de regra, né? Normalmente, agora nessa época, a casa 10, que é a casa que fala do relacionamento com o pai e da carreira, do propósito de vida, tudo isso, né? É uma casa que acaba ficando em evidência para todo mundo, né? Por conta desse retorno comercial, do ano comercial, né? Então, parece não, né? O Brasil funciona depois do carnaval, né? Então, é tipo, segunda-feira é tipo o 1º de janeiro, né? Tipo, ano novo mesmo, depois do carnaval que muitas coisas voltam a funcionar. Então, tenho certeza que tem muitas metas de casa 10 aí para todo mundo, para colocar em prática aquela coisa que veio lá de outubro, arrastando pela eleição, depois veio a Copa, daí veio Natal, Ano Novo, férias, Carnaval. Então, agora, finalmente, né, o mundo volta ao normal, profissionalmente dizendo, e as coisas devem dar uma deslanchada a partir desse mês. Alguém quer compartilhar algum projeto específico aí, alguma novidade de Casa 10 com a gente? Ô, Pri, da Casa 10, mas uma situação que foi estranha comigo esse ano. Porque essa sensação de que o ano profissional começa só depois do carnaval, eu não tive. Eu não O que sei, foi aconteceu? muito preparo para o ano passado, mas sim, janeiro e fevereiro profissional, em várias áreas, mas profissionalmente, sabe, muitas coisas que estavam planejadas realmente aconteceram, e a sensação que eu tive é que o ano já começou faz tempo. Que bom, que bom. Então, Isso é foi... Eu também, eu não tive assim essa percepção do ano começar depois do carnaval e tal. que bom, que bom. Eu também, o meu ano para o final começou faz tempo, mas eu vejo muitos dos meus clientes que ainda estão empurrando com a barriga, sabe? Tem muita gente. Não, isso sim. Tipo Isso assim, sim. o meu profissional. Inclusive até fez esse mês de fevereiro, assim, deu uma mega desacelerada, assim, em termos de vendas e tal. O pessoal sai muito de férias em fevereiro, em função de carnaval e tal. Sim. Acaba também de ser um mês mais curto, né? Então tem todo esse impacto. Bom, estamos chegando no fim aqui, né? Casa 11, a casa da Dani. Fala um pouquinho sobre o círculo social, as amizades, a contribuição com o outro. Então, muitas coisas aí acontecendo na casa 11, né? Para mim, em especial, foi uma casa onde o sol estava passando aí nos últimos meses, então vieram, de fato, muitas clarezas para mim na casa 11. Por aí também, Dani? Chuva de insights de casa 11? Pri, eu acho que não tá tão forte ainda, não sei explicar. Não, Não, mas mas agora... assim, mais metas que eu não me organizei. Preciso me organizar mais essas metas aqui. Ixi, então, tá na hora de fazer a próxima parte, que é olhar mais as metas do mês e ir distribuindo elas na semana, no dia, né? Agora Exato, tem que colocar mais produtividade aí no processo. sim. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa rodada, né, de casas astrológicas, a casa 12 é onde é
a casa do Sol, né? Então, assim, cada signo tem uma casa mais natural, né? E a casa 12 é a casa de peixes. Então, a gente já falou bastante de espiritualidade. Fica aí o desafio para experimentar uma prática nova, diferente, né? Sair da zona de conforto que você está acostumado a fazer nas suas práticas espirituais e inovar. Pri, só para eu entender ali. Então, deixa eu voltar lá no início, que aqui tinha dito para mim que que peixes para mim tá na casa 12, é isso? Isso. Ou não tem nada a ver? É isso? Isso, tem peixes na casa 12. É. O teu mapa, Fer, o teu mapa, ele tem a mesma configuração do zodíaco normal, entendeu? Então, assim, cada signo tem normalmente um significado dentro de uma casa. Só que no mapa astral de cada um, esse significado está em uma casa diferente. Mas o seu, que é muito parecido com o meu, a gente tem as casas em domicílio, né? Então, a gente fala peixes está em domicílio. Então, Entendi. peixes que significa espiritualidade está transitando pela tua casa de espiritualidade, pela minha também. Entendi. Entendeu? Uhum. E ali no meu mapa, o meu ascendente é em peixes, não é? Eu acho que sim. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Sim, Não tava teu ascendente é em peixes. É em peixes, né? Uhum, teu ascendente é em peixes. Entendi. Muito bem. Alguma dúvida? Tranquilo? Metas prontas? Saíram metas aí, Alexandra, para o próximo mês? Não? Abre Tá o no mudo. microfone. Tá no mudo. Pronto, oi. Desculpa. Então, agora ainda não consegui. Eu estou meio perdida aqui ainda com a dinâmica do negócio. Estava querendo ver, consegui achar meu mapa astral, achei que não tinha trazido, que eu nem sabia que ia participar, mas eu consegui entrar aqui no site, estava procurando as casas, então ainda estou meio nessa dinâmica aí. Uhum. Tranquilo. Depois a gente pode ir conversando mais para ir te ajudando aí nesse processo, tá bom? Beleza, gente. Bom, para fechar aqui, eu quero. Podemos fechar? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa ou podemos ir para o encerramento aqui? Bora para o encerramento? Então, para a gente fechar, eu decidi dar um bônus especial aí para contribuir para essa prática espiritual de cada um de vocês, tá? Então, eu já venho há 2 anos, foi uma prática que eu coloquei, né, na minha vida, através de uma pessoa bastante especial na minha vida, né, que me presenteou com um tarô, tá? E ela me ensinou a usar o tarô, né? O tarô, ele é uma ferramenta aí, para quem, muitos que acreditam, né? Uma ferramenta de uso bastante pessoal, né? Que a gente, é claro que tem N maneiras e N formas, né, de se usar o tarô, mas a da linhagem que eu vi, né, que eu vim, da maneira como foi explicado, para usar o tarô como uma ferramenta bastante pessoal, de autoconhecimento, de entrega para você mesmo, né, de você se conhecer e usar o oráculo, as cartas, o significado das cartas para que isso aconteça. Eu deixei ele aqui para mostrar para vocês. O meu tarô é esse aqui, ele é de fadinha, né? Então, o desenho dele é sempre bem conectado com a natureza, tem, enfim, bastante. Ele tem uma leitura, assim, bem, como se diz, é, bem abstrata, sabe? Ele é um tarô bem abstrato, ele não é um tarô muito direto ao ponto. Então, é bem interpretativo. Então, eu decidi dar de presente aí para
para quem participa dos Astrometas, né? Quem quiser estar participando. É uma pequena introdução, né, do que eu sei sobre o tarô, né, do meu conhecimento. Eu não sou taróloga, nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas 2 anos tirando tarô todo dia, você aprende alguma coisa, né? Não tô lá no ápice, mas certamente estou alguns passos a mais de quem nunca usou tarô. Alguém aqui usa tarô? Não? Nunca? Já usou? Já usou, Alexandre? Então, fica aqui o presente, quem quiser estar adquirindo um tarô aí nos próximos dias. Eu vou marcar agora ao longo do mês de março uma aula para mostrar para vocês como é que são os jogos, né? Como é que é a leitura das cartas, qual que é o significado das cartas, o significado dos naipes, e ensinar essa prática, né, que eu uso já há 2 anos de tirar uma cartinha por dia. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui uma das coisas que eu faço, né? Só para você, por curiosidade, vamos ver aqui. Sou louca do Trello, né, gente? Então, tudo na minha vida tem Trello. O tarô também está dentro de um Trello. Então, aqui eu tenho todas as cartas do tarô, né? Que eu fui fazendo um estudo sobre elas. E daí, dentro de cada carta, tem um significado, né? O que ela significa. Esse tarô específico vem acompanhado de um livro, não são todos que vêm, né? Que trazem a explicação da carta. Mas todo dia eu tiro uma carta. Então, vai ficando um histórico aqui de quando eu tirei a carta, né? Então, é um histórico que todo dia eu preencho para o dia que vai entrar, e depois eu volto e preencho do que aconteceu no dia. Então, isso para mim é muito emblemático, porque tem algumas cartas que já estão muito enraizadas na minha vida, sabe? E elas vão mudando ao longo dos ciclos. Então, eu sei que tirei uma carta assim, eu já sei que é com alguma pessoa, que vai ter algum sentimento, que vai ter algum desafio, que vai ter alguma coisa diferente, e a carta ela fala muito sobre isso, sabe? Então, ela me traz um estado de presença muito interessante, porque eu fico o dia inteiro pensando onde que eu vou trombar com a carta. Eu falo que tem dia que a carta ela aparece na minha frente que ela quase me derruba, sabe? De tão nítido que eu falo, putz, né? A carta diz que ia acontecer alguma coisa assim e está acontecendo exatamente assim. Então, é uma prática muito interessante, eu gosto muito, né? Estou 2 anos aqui nessa jornada e resolvi presenteá-las aí, né? Quem quiser começar, dar esse passinho, a gente vai ter essa aula aí sobre essa prática de tarô para uso pessoal, tá? Não tiro para outras pessoas, não jogo para ninguém, nem sei. Aprendi a fazer um jogo, né? Tem até um jogo aqui que eu fiz, mas aprendi mesmo, tipo, na internet, sabe? De curiosidade aqui, mas não uso para outros, é um uso bastante interno meu mesmo. Então, quem quiser participar, fica aí o presente do Astrometas de Peixes. Combinado? Combinado, show de bola. Então tá. Então, para a gente se despedir aí, uma frasezinha do porquê que valeu a pena hoje. Para mim, assim, como é a primeira vez que eu estou participando ao vivo, que é diferente, né, do que depois olhar e tal, eu acho que é para eu realmente me conscientizar de que eu tenho que ir ali casa a casa, e botar minhas metas e acompanhar e estar mais atenta a isso, assim. Legal. A clareza, né? Tirou a minha palavra, Cris. É. Hoje para mim foi essa palavra, foi clareza, porque por mais que a gente pense em cada uma dessas coisas, né, fazer esse pensamento passo a passo, assim, alinhado, conduzido, ele é bem importante, assim, né? Então eu saí com as metas prontas aqui, agora tá Que começando. bom. Agora é só executar. Uhum. Show de bola. O meu foi gratidão e evolução. Dá pra ver que mês passado eu tava numa outra vibe, com outra cabeça, e já tô com uma outra, então acredito que seja mais ou menos isso, gratidão e evolução.
A metamorfose está acontecendo, né, Dani? Você pega as rédeas e vai embora. É bem gostoso, que legal. Para mim foi um presente, né? E eu acho que a palavra que vem mais forte para mim é liberdade, né? Que eu transito muito entre gostar e ter muita afinidade com todas essas ferramentas, mas ao mesmo tempo não me dar essa liberdade de me aprofundar. E eu acho que foi mais uma pinceladinha que esse tempo de liberdade está chegando para mim, né? Está chegando cada vez mais forte. Que lindo, que gostoso. Muito bom. Espero que tenha gostado e que volte mais vezes para fazer parte aqui do nosso time. Gostei, sim, muito obrigada. Mãe, quer compartilhar alguma coisa? Para mim é assim, eu vi no sentido assim de para mim está sendo uma evolução, porque eu não fazia metas, já fazia muitos anos que eu não tinha mais essa prática, e agora, do mês passado, que foi a primeira vez que eu consegui acompanhar de verdade, né? Foi muito legal fazer, mas eu percebi que eu fiz e elas ficaram no caderno. Então, assim, eu preciso arrumar um jeito de tirar elas do caderno, botar mais na minha cara para ficar lembrando todo delas sempre, entendeu? Eu preciso estudar uma evolução para o mês seguinte. Sim, sim. Vou pensar em alguma coisa que eu possa trazer aí da próxima vez para ajudar nessa parte de tirar as metas do papel. Porque o primeiro passo é colocar, né? Agora já está. Agora vamos para o processo de tirá-las do papel. Mas Vamos legal, bater gente. foto. Vamos esquecer de Vamos bater bater uma foto. foto. Naná, você vai dar um sorriso aqui pra gente? Sorrisão. Prontinho. Vou mandar aqui no grupo para vocês. Vou mandar também a apresentação. Enfim, mando tudo. Eu ia te dizer, se puder mandar aquela apresentação. Mando a apresentação, sim. Mando tudo. Mando amanhã para vocês. Gente, obrigada, então. Uma boa noite. Que possamos aproveitar muito essa energia de peixes e nos falamos. Tchauzinho. Obrigadão, beijo, gente. Boa Mais. noite. Boa noite.